Esse é um momento especial quando nós podemos elevar o nosso pensamento, o nosso coração até Deus, que cada um agora pense nos seus motivos, seus pedidos, e vamos se ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós nos ajoelhamos agora diante da Tua presença santa, porque reconhecemos a Ti como nosso único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Amém, Senhor. Queremos louvar e honrar o Teu santo nome. Sim, Pai. Porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor e o nosso resgatador. Amém, Senhor. Queremos Jesus. nesse momento, Senhor Deus, colocar em Tuas mãos o desejo, o pedido que vai no coração de cada pessoa. Amém, Pai. Para que, segundo a Tua santa vontade e o que for melhor para cada um de nós, seja feito para a honra e glória do Teu nome. Amém, Pai. Especialmente nós queremos colocar nas Tuas mãos aquelas pessoas que estão enfermas, Sim, com dores, sofrendo em algum leito, em casa ou nos hospitais, para que o Senhor tenha misericórdia delas. Visite-as e restaure a sua saúde, se isso for da Tua santa vontade. Amém, Pai querido. Também nesta manhã, Senhor, agora, nesse momento, nós vamos ouvir a Tua palavra, que será transmitida pela irmã Helenice. Amém. Que o Senhor a tome em seus braços nesse momento, derrame sobre ela o Teu Espírito Santo, para que tudo que ela falar aqui nesta manhã ache guarida em nossos corações e nos ajude a compreender cada dia mais e melhor a Tua vontade para a nossa vida. Amém, Pai. Derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um que aqui está, para que nos dê força e poder para viver de acordo com a Tua vontade e com os Teus ensinamentos. Amém, Pai Especialmente querido. nós pedimos uma bênção muito especial para esta igreja aqui de Erval Velho. Amém, Que Pai ela querido. seja um farol aceso, uma luz que brilhe para iluminar e contagiar todos os que aqui vivem com a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Hoje a mensagem dessa manhã eu tenho que antecipadamente já me desculpar com a igreja de Joaçaba, porque muitos ouviram essa mensagem. É uma mensagem que eu gosto muito. E eu pensei várias vezes, poxa, vai estar lá o Agostinho e a Anaílson, que eu tenho certeza que estavam no dia que ouviram essa mensagem, mas a igreja de Erval Velho não tinha ouvido ainda. E muitos irmãos de Joaçaba também não ouviram. Então Deus tocou muito o meu coração para que eu dividisse essa mensagem, mesmo que for repetida, que alcance talvez alguma parte que naquele dia não alcançou. E a mensagem de hoje tem como título Encontro que Transformam Vidas. Por falar em encontro, você já marcou algum encontro na sua vida? Já? E você gosta de marcar encontros? E talvez nesses encontros que você marcou, você foi transformada por esse encontro, ou quem sabe Deus transformou a vida de alguém pelo seu intermédio? Queridos, hoje nós vamos falar sobre encontros. E eu queria que vocês memorizassem ou imaginassem algo. Você levantando de manhã bem cedo e olhasse uma notificação no teu celular. E daí você abre o teu celular para ver o que é essa notificação e você vê uma mensagem que é essa notificação. Você abre a mensagem e você vê que é uma mensagem de nada mais, nada menos do que Ele, o nosso Senhor. E essa mensagem diz assim: venha para um encontro comigo, está tudo preparado. E talvez alguém que já é mais idoso e diz, nem celular eu tenho. Talvez essa mensagem não é para mim, porque eu nem mexo com tecnologia. Então imagine você que não mexe com tecnologia, sentado, tomando o teu desjejum da manhã, lá sentadinho na tua casa, e desliza por baixo da tua porta uma carta. E você vai correndo, vê que tem letras reluzentes, grandes, brilhantes, e nessa carta tem uma mensagem para você. E ela diz assim: oi, sou o teu Deus. Eu gostaria muito que você viesse para um encontro comigo. Já está tudo preparado. Nossa,
Quando eu preparei essa mensagem, eu fiquei me imaginando recebendo essa carta. Já imaginou? O que será que você falaria nesse encontro? Se o teu olhar cruzasse com o olhar manso e suave de Jesus, o teu Salvador, o que será que você falaria para ele? Quem sabe você confabularia algumas falas já antecipadamente. Eu vou chegar lá, eu já vou falar isso, aquilo. Porque o ser humano é de criar muita expectativa quando vai para o encontro. Ainda mais se tratando com o Criador do Universo. Provavelmente no seu coração você imagina hoje que você falaria muitas coisas. E nós vamos falar um pouquinho de um encontro muito especial que a Bíblia nos traz, que está lá em João. Convido os irmãos a abrirem essa palavra em João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. E se alguém se sentir tocado, que puder ler para mim, João, capítulo 4, do verso 1 ao 12. Posso ler? Pode. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. É do 1 ao 12. Ah, meu Deus, então vamos lá. Deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia, e lhe era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali à frente de Jacó, Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, a quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu me pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E até aí. A história, irmãos, continua, mas nós vamos parar por aqui porque nós temos uma grande lição para tirar dessa história só até o verso 12. João é o único evangelista que relata esse encontro na Bíblia, é o único. E ele fala que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Será que realmente era necessário? Porque quando os judeus saíam para ir para qualquer caminho, eles cortavam às vezes um caminho longo para não ter que entrar nas terras inimigas, que eram os samaritanos. Então por que João vem dizer que era necessário que Jesus passasse por aquele lugar? Porque ali existia um encontro marcado. Ali existia alguém especial que Deus precisava se encontrar. E quando eles chegaram naquela cidade, os discípulos, junto com Jesus, eles falaram: Jesus, fica aqui, ó, sentadinho perto do poço de Jacó, que nós vamos para a cidade comprar alimentos, então descanse. E Jesus ficou ali paradinho. E João relata que era o horário do meio-dia, ou seja, o sol estava na sua posição mais quente. E naquele momento aparece uma mulher para tirar água daquele poço. Engraçado, porque as mulheres daquela época, elas não tiravam a água do poço naquele horário. Elas procuravam mais final do dia, porque daí o sol já estava mais calmo. Mas aquela mulher justamente escolheu o horário mais quente do dia. Por que será? Porque aquela mulher, ela tinha estratégias para escolher esse horário. Ela não queria ser vista por ninguém.
Ela, na verdade, era vista pelos outros com maus olhos, porque ela não era uma mulher com uma fama tão boa na cidade. E, de repente, aquela mulher, ela chega, viu aquele desprezível judeu ali sentado, começou já a pegar o seu cântaro, né, sua água, e aí Jesus inicia uma conversa com ela. E Cristo não mede esforços quando Ele quer alcançar o coração do homem, não é assim? Quando Ele alcançou o teu coração, Jesus também não mediu esforços. E Ele ali rompeu todas as barreiras sociais, culturais e religiosas da época, e iniciou uma conversa com aquela mulher. Ele disse assim, pediu para ela, dá-me de beber. Aquela mulher, quando viu que aquele desprezível judeu estava iniciando uma conversa com ela, ela se espantou e ela retrucou assim, você não sabe que eu sou mulher samaritana? Os judeus não conversam, não se dão com os samaritanos. E, queridos, essa briga entre judeus e samaritanos, ela durou mais ou menos uns 4 séculos ainda nos dias de Cristo. Vocês sabem por que essa briga é tão forte? Quando houve uma destruição lá do templo de Deus, na época de Nabucodonosor, eles estavam tentando reconstruir o templo. Os judeus começaram a reconstruir, os samaritanos vieram oferecer ajuda. Nós queremos adorar a Deus aqui nesse templo também. Podemos ajudar? E os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aí o que eles fizeram? Eles foram para o Monte Gerizim, construíram um templo só para eles adorarem a Deus. E esse templo ele se tornou o rival do templo de Sião, que era dos judeus. E aí, pelo mais ou menos o ano 100 a.C., um jovem judeu chamado João Hercano, ele foi lá para Samaria, foi lá para o Monte Gerizim, e destruiu o templo deles. Então, uma rixinha pequena entre esses dois povos existia, mas com essa ação de João Hercano, a rixa se tornou muito maior, a briga se tornou maior, então eles não se suportavam. E, queridos, Jesus então, nesse momento, ele fala algo muito importante para essa mulher que a Leia leu. Ele diz assim, se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu te daria a água viva. Olha que importante que Jesus fala para aquela mulher. Lá no Oriente, a água ela é conhecida como o dom de Deus. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher, você quer conhecer o dom de Deus? Eu tenho uma água que pode saciar a tua sede, mas sacia muito além do que a tua sede física, mas sacia a tua sede espiritual. E se você fazer uso dessa água que eu estou te dando para beber, você nunca mais sentirá sede. E ela diz, mas o Senhor não tem como tirar água do poço, e ele é fundo. E aí ela disse, você tem essa água? Olha só, Jesus despertou a curiosidade nela. E aí quando Jesus conseguiu suscitar nela a curiosidade pela água, Jesus dá o seu segundo passo. Aí Jesus cria nela a segunda objetiva, a convicção que ela era pecadora e que ela necessitava de um Salvador. Jesus não faz as coisas por fazer. Tudo está no seu pensamento arrumadinho para nós, porque Ele conhece a gente, cada um de nós. E Ele já vai, quando Ele chega à nossa presença, ou Ele quer alcançar os nossos corações, Ele já vai todo preparado. E não foi diferente com essa mulher samaritana. E ela diz, e aí Ele fala assim, outra coisa que Jesus, ele não cria rodeios também. Ele vai direto no ponto quando ele quer nos alcançar. E ele foi com ela também. Ele disse assim, vai lá, chama o teu marido. Ela disse, mas eu não tenho marido. Só que essa não era toda a verdade. Jesus sabia de toda a história. Ele disse, agora tu está falando a verdade. Você realmente já teve 5. E esse realmente não é o teu marido. Quando ela escutou aquilo, porque ela não tinha falado nada da vida dela para aquele desprezível judeu, ela percebeu que ela estava falando com alguém sobre-humano. Alguém que estava folhando a sua vida como as folhas de um livro. E ela disse assim, você deve ser profeta? Se você realmente é profeta, me diz, agora eu quero saber. Ela foi instigar Jesus. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Senhor, a Deus, no Monte Gerizim?
ou aqueles que adoram o Senhor, o Deus no Monte Sião? E Jesus olha para ela e diz assim: mulher, vem a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E ela disse: eu bem sei, virá o Messias, ele vai nos explicar todas essas coisas. E ali ela demonstra que ela tinha uma expectativa messiânica, que ela acreditava no seu coração que viria o Messias. E quando ela fala, está para vir o Messias, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, ele está falando com você, sou eu que falo contigo. Queridos, pensa que encontro maravilhoso. Vocês conseguem perceber a relação de intimidade que se estabeleceu nessa conversa? Porque no início ele era um desprezível judeu ali sentadinho do lado do poço. Logo depois ela já chama de Senhor e pede se ele é profeta. E agora ela reconhece que ele realmente é o Messias. Sabe, queridos, encontros podem transformar muitas vidas, e esse foi um deles. Eu me recordo, quando eu ainda exercia a profissão de fisioterapeuta, eu atendi um homem que, durante as sessões, durava geralmente 1h30 as minhas sessões. Então, eu acabava sendo fisioterapeuta e psicóloga, porque a gente conversava muito com os pacientes. E um desses pacientes que frequentou meu consultório na época, ele me questionava muito sobre a existência de Deus, porque ele dizia não acreditar em Deus. E ele me questionava: mas Nice, tu acredita tanto em Deus, mas eu não consigo entender, se Deus existe, por que as crianças inocentes sofrem? Por que há tantas guerras? Por que há tanta injustiça nesse mundo? E eu, durante as sessões, procurava explicar, mas eu nunca tinha oportunidade para mostrar de forma aprofundada. Logo depois saí dessa profissão, fui para o ramo de vendas, só que a nossa amizade continuou. E foi uma amizade muito linda. Certo dia encontrei ele no centro da cidade, e aí eu falei: olha, nós podemos dar continuidade àqueles questionamentos que o senhor me fazia lá e tal. Ele disse: mas claro, com certeza, de que forma? Eu disse: olha, eu posso reservar um horário na minha agenda, falei para ele, e nós estudarmos de forma profunda e você vê na Bíblia a resposta de todas as coisas que você me questionava. Aí ele disse: mas eu só posso nas terças de manhã, e justamente eu trabalhava, só que eu sou autônoma. Então eu falei com Deus: Senhor, eu vou tirar esse tempinho e vou dar estudos bíblicos nas terças de manhã. Só que era próximo já ao meio-dia, ele vinha ali pelas umas 9h30, 10 horas. Só que ele me questionava tanto, ele fazia tantas perguntas que durava às vezes nossos estudos 1h30. E aí eu pedia para minha mãe vir fazer almoço para mim nesse dia. E eu dizia: ó, até tal hora nós temos que terminar porque eu tenho que buscar as minhas filhas na escola. E aí nós íamos. E ele fazia muitos questionamentos. Queridos, nós fizemos 9 encontros somente. Por que só 9? Porque chegou dezembro, o último encontro que a gente fez foi Verdade sobre a Morte. E eu me recordo como se fosse hoje. A minha sala, quem já foi na minha casa de janta, ela é conjugada assim com a minha cozinha. Tem algo assim ali que separa, mas quem está na minha cozinha ouve quem está sentado na minha sala de janta. E eu dava o estudo na minha sala de janta. E naquele último encontro, eu me recordo ele fazendo tantas perguntas sobre a morte. E ele reconheceu Jesus como Salvador da vida dele, e ele chorava muito. Enquanto ele chorava, eu via minha mãe fazendo a comida para mim, chorando junto. Foi um encontro maravilhoso, que eu nunca mais vou esquecer. E aí eu disse para ele: olha, vem dezembro, férias, voltamos quando? Aí ele falou: lá por fevereiro, porque eu vou viajar, vou para lá e para cá, final de fevereiro. Quando chegou o final de fevereiro, eu liguei para ele, ele disse assim: olha, só março, porque eu ainda não vou ter chego na cidade. Quando chegou março, veio a pandemia. Ele já era idoso, né, grupo de risco. Ele disse: vamos dar uma parada, quando tudo passar, a gente volta. Eu disse: tudo bem. Só que na pandemia, queridos, ele veio a contrair o vírus. Foi para UTI, ficou 23 dias, foi entubado e ele não resistiu. Veio a falecer. Naqueles 23 dias, a esposa dele, que também é uma amiga querida, me tornei por meio dele,
ela me falava, Nice, ora, não sei se ele vai aguentar. E eu tinha certeza no meu coração que ele iria aguentar, porque eu pensava, Deus tem um plano para a vida dele. Com 9 encontros, Deus aceitou, Deus não vai permitir que isso aconteça. E ele faleceu. E aí, quando ela me deu a notícia, eu senti muito forte no meu coração que eu precisava estar no velório do início ao fim. E ele me falava muito de uma filha que ele queria que eu conhecesse, que dos 3 filhos que ele tinha, essa filha era o que mais ele tinha preocupação. A menina da casa, pai geralmente é ligado mais com a filha. E aí eu pensei, nossa, que situação triste, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para conhecer a filha dele e me dedicar a essa família. Fiquei do início ao fim. Aí eles decidiram que ele iria ser cremado em Caçador, só que só iria a família próxima. E aí eles alugaram um ônibus e eu perguntei, eu teria um lugarzinho para mim ir com vocês? Claro, com certeza. Fui, fiquei muito com a filha. Lá no crematório eu lembro que ela chorou muito comigo, abraçada. E ela iria ficar mais umas 2 semanas para ajudar a mãe na cidade. Ela, o marido e o filhinho dela. Não no próximo sábado, já depois do almoço, mas no outro. Naquela semana eu liguei para a família, para a viúva e para a filha. Eu disse, já que vocês estão aqui na cidade, sábado à tarde eu estou em casa, queria fazer um lanchinho, vem até a minha casa para a gente conversar um pouco, quero ver como vocês estão. Os 4 toparam, a filha, o genro, o netinho e a viúva. Viemos lá, conversamos, choramos juntos. E aí eu tinha o estudo bíblico dele. Eu tinha ficado e ele tinha as respostas. E quando ele fazia o compromisso de fé, tinha vezes, ele era tão sincero que ele dizia, Nice, isso aqui eu não estou preparado. Eu dizia, então faz um pontinho de interrogação. O que você está preparado, você faz o X e pratica. E aí tinha muitos espacinhos lá com pontos de interrogação. Eu conversando com a filha, com o genro, com a viúva. Eu disse, olha qual foi o último tema que ele terminou. Verdade sobre a morte. E olha quantos pontinhos de interrogação ao longo, né? Que ele ainda tinha que melhorar com Deus. Aí elas choraram bastante e eu fiz assim, eu tenho falado isso muito na igreja e vou falar para a igreja de Erval Velho. Que nós precisamos ter mais espírito de ousadia e coragem na nossa vida. E naquela tarde Deus me deu ousadia e coragem e eu disse para elas, por que não terminar o que ele começou? Ele está dormindo nesse momento, não sabe de nada o que está acontecendo. Mas vocês sabem. Terminem. Olha que estudo lindo, mas daí a gente vai começar do início. Vocês vão ter a oportunidade de ver o que ele estudou. E aí vocês darão continuidade. Os 4 não, os 3, porque o outro era pequenininho, toparam. A gente fez um estudo online, porque ela morava em Florianópolis. Iniciamos 27 encontros online. E para honra e glória de Deus, irmãos, hoje eu entendo porque Deus levou. Hoje a filha dele em Florianópolis, ela é secretária do Clube de Aventureiros, é professora do Ministério Infantil. O filhinho dela não tinha idade para se batizar, mas ele queria muito aceitar Jesus com os pais, mas não tinha idade, mas já passou a idade, ele hoje é um aventureiro, gosta muito, eles praticam muito culto familiar, o marido é diácono-chefe da igreja, infelizmente a viúva ainda não aceitou, mas eu tenho orado muito por ela, porque Deus tem planos para a vida deles. Queridos, encontros que transformam vidas. E esse encontro não transformou só a vida dessas pessoas, transformou a minha também. Porque quando a gente faz a obra de Deus e a missão que Deus confiou a cada um de nós, nós somos os mais privilegiados. Por isso que quando eu faço esse convite para a igreja de Erval Velho, Joaçaba, vamos nos capacitar para aprendermos a dar estudos bíblicos. É para nossa salvação, é para o nosso bem, para nossa edificação. Nós não estamos fazendo isso para alguém, é para nós mesmos. E se eu não tivesse talvez um espírito de ousadia ou me dedicado àquelas manhãs, talvez essa família nunca teria sido salva. Queridos, o que transformou a vida daquela mulher samaritana, sabe o que foi? O encontro.
O que transformou a vida dela por completo foi o encontro. O que santificou essa mulher foi o encontro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, que a gente chega já lá no livro de Gênesis, a gente vê que Deus está em busca do homem em todo momento. A gente vê em Gênesis Deus lá do pó da terra, criando o boneco de barro, sopra nas narinas fôlego de vida. E o que Deus fazia todos os dias na viração do dia? Encontrava-se com ele. Deus saía lá, da onde ele estava, para se encontrar com seus filhos. Só que esse encontro, parece que essa aliança linda de encontro foi quebrada quando o pecado veio ao mundo. Parece que depois dali já não houve mais aqueles encontros lindos como eles tinham. Eram mais agora encontros de juízos, punições severas, correção. Essa aliança foi quebrada não por Deus, porque quando o homem pecou, Deus deixou de ir no encontro? Não, ele foi. Mas quem que não compareceu? O homem. Ele fugiu de Deus. Ele estava com vergonha até da sua nudez e ele sabia que tinha feito coisa errada. Deus nunca, ele falha nos encontros. E desde o primeiro instante que Deus nos fez, Deus ansiava pelos encontros com a gente. Aí a gente sai de Gênesis, vai, chega no Novo Testamento. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente continua vendo um Deus vindo ao nosso encontro. Só que agora Deus vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Ele proporcionou vários encontros, Cristo. E um deles é esse que eu estou dividindo com vocês, com a mulher samaritana. E a vida de Jesus, ela é uma descrição linda de uma das parábolas que para mim é uma das mais lindas que a Bíblia tem. Que diz assim, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, a perder uma, deixa as 99 para trás, vai atrás daquela uma que se perdeu, pega ela no colo, joga em seus ombros e leva para casa. E cuida dela como um verdadeiro pai, como um verdadeiro pastor. Isso é evangelho. A descrição de Jesus é o evangelho verdadeiro. É uma perseguição de Deus constante em busca do homem. Ele que nos encontrou, Ele que nos achou. E Ele não veio atrás de nós porque nós somos bons, perfeitos ou santos. Mas Ele veio atrás de nós porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque Ele é bom, porque Ele é extraordinário. E Ele quer proporcionar os encontros mais lindos para a nossa vida. Queridos, Jesus, Ele desceu e a Bíblia diz que Ele proporcionou os encontros mais lindos nessa terra. Encontros que transformaram vidas, encontros que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, fez os coxos caminharem, fez os mortos ressuscitarem, os encontros mais lindos. Só que infelizmente a maldade do homem, ela se multiplica. E num determinado momento da história, a maldade do homem foi tão grande que eles olharam para esse ser que só proporcionava os melhores encontros e eles disseram, preferimos Barrabás, solte ele. E aí Jesus foi para o Calvário, foi crucificado por nós. Queridos, só que Jesus ainda assim ele não desistiu, mesmo indo para o Calvário. E ele disse assim, que ele vai preparar um lugar para nós, porque haverá um encontro mais. E esse encontro, eu estou dizendo para vocês que ele é importante. E por que eu creio que essa mensagem ela é tão especial para mim e para ti nessa manhã? Porque talvez você não percebe, mas algumas coisas na sua vida, elas poderiam ser resolvidas e estão à distância de um encontro somente. Sabe aquelas feridas que sangram? Desculpa, porque eu me emociono. Aquelas feridas que sangram muitas vezes no nosso coração. Jesus pode curar e estão à distância de um encontro. Mágoas, pessoas que fizeram coisas pra gente, que às vezes a gente pensa, é difícil perdoar. Tudo pode porque está à distância de um encontro somente.
dores que carregamos, traumas que temos, crises que a gente tem constantemente para ser resolvidas, estão a distâncias de um encontro somente, sabe? A gente pode dizer assim, Anice, mas eu quero ir para esse encontro, eu posso ir? Pode, mas existe um pré-requisito para você estar nesse encontro. É você reconhecer que você é pecador e ter a consciência e a necessidade que você precisa de um Salvador. Esse é o pré-requisito. Eu poderia aqui falar para vocês de alguns encontros, muitos que eu tive com Jesus. E eu poderia dividir os detalhes desse encontro com vocês, o que ele fez na minha vida, dores que ele cicatrizou, feridas que hoje já não existem. Eu poderia contar detalhadamente, mas eu não posso ser indelicada se eu contar, sabe por quê? Porque foi as minhas dores que ele curou, foram as minhas feridas, foi algo particular, individual, pessoal. Foi comigo, vocês entendem? Ele marcou um encontro e eu compareci. E hoje ele marca um encontro contigo. Só que você precisa comparecer. Você precisa estar lá. Mas existe uma palavra que se sobrepõe ao encontro. Sabe qual é essa palavra? Eternidade. E quando eu falo em eternidade, quais são os queridos que vêm à sua mente? Quando eu falo na palavra eternidade, o que passa pela tua mente? Esse é o encontro. Todo encontro, ele tem um começo, um meio e um fim. Quando tu vai para o encontro, tu chega sorridente, oi, tudo bem, senta, conversa, mas ele tem um fim, tu dá tchau, tu se despede. Agora, a eternidade se sobrepõe ao encontro, porque essa sim é um encontro com um começo, mas sem um fim. Mas para a gente estar na eternidade, lembre, queridos, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Nós precisamos todos os dias morrer para o nosso eu e nascer uma vida em Cristo. Não é fácil morrer para quem nós somos. Nós temos um orgulho, um egoísmo. Nós queremos se achar mais do que os outros, melhores que os outros. E Jesus diz, morra para ti, para tudo que está dentro de ti que se afasta de mim. E nasce uma nova vida comigo. É fácil andar as pegadas do Mestre? Não é. Ele não disse que isso seria impossível. Ele disse que seria possível ao lado dele. E olha, queridos, um dia nós seremos arrebatados e viveremos essa eternidade. E hoje aqui é um momento de preparação. Eu fico feliz porque num sábado pela manhã, enquanto nós poderíamos estar em tantos lugares, nós escolhemos estar nesse encontro, no lugar onde Deus almejava que nós estivéssemos nesse momento. Só que daqui a pouco vai terminar, vai ser um encontro que vai terminar. E nós sairemos das portas para fora e novas escolhas estarão em nós. E nós teremos a escolha de estar aos pés de Jesus, de ir aos encontros com Ele ou não. Está em nossas mãos. E lembre que o que nos aguarda diz que olhos nunca viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Agora pense, amanhã de manhã, amanhã é domingo, né? Amanhã de manhã eu não sei de que forma vai ser. Se vai ser uma notificação no teu celular ou uma cartinha deslizando embaixo da tua porta. Mas ela vai chegar. E vai depender de você estar presente nesse encontro ou não. A decisão é minha e a tua. Que Deus nos abençoe, para que a gente tome sempre as melhores decisões de estar nos encontros. Porque esses encontros são a preparação para aquele que vai começar e não vai ter fim.